Parte 2, sementes da inovação. O papel de Dave, Liebig e Haber na química agrícola. Falaremos então um pouco agora sobre inovações nessa área que é de extrema importância para a sociedade. Eu escolhi para ilustrar esses três químicos, Humphrey Davy, que nasceu no final do século XVIII, teve uma vida curta, e suas principais contribuições foram no século XIX. Justus von Liebig, químico alemão, um dos mais influentes durante todo o século XIX, e outro químico alemão, Fritz Haber, que nasceu na segunda metade do século XIX e deu importantes contribuições para a química, mas também tem contribuições bastante controversas, uma vez que ele desenvolveu armas químicas, foi responsável pela morte de milhares de pessoas durante a Primeira Guerra Mundial. O surgimento da agricultura se deu aproximadamente há 10 mil anos, e desde que o homem começa a desenvolver práticas agrícolas, muitos problemas surgem, na medida em que você passa a ter grãos armazenados, grãos em excesso. E um desses problemas está relacionado com as pragas que surgem e que começam a competir com o homem, pragas e doenças, né? A competir com o homem por esses produtos. E ao longo desses milhares de anos, muitas práticas, muitas táticas já vinham sendo usadas e desenvolvidas para o controle dessas pragas, como controle biológico, que é uma modalidade de controle que nas últimas décadas, nas décadas mais recentes, tem sido bastante desenvolvido e comentado. Isso já era uma prática antiga. O controle químico, que é a principal maneira de abordar esse problema e, consequentemente, minimizar os problemas de perdas, tanto na produção quanto na estocagem. E uma das práticas que eram muito antigas, que de alguma forma ainda sobrevive hoje, são rituais religiosos ou magia. Por exemplo, os gregos tinham vários deuses, né? E segundo eles, Apolo tinha poder sobre ratos e míldio, que são fungos, né? Hércules tinha poder sobre gafanhotos e vermes, Zeus era conhecido como catador de moscas. Os romanos, por seu lado, tinham Rubigos, que também era importante no controle de pragas. Rubigos era venerado durante aí o reinado de Numa, foi o segundo rei de Roma. Essas muitas práticas foram se desenvolvendo ao longo dos séculos e séculos, e nós veremos que, do ponto de vista da química aplicada à agricultura, as grandes descobertas e avanços ocorreram em função de trabalhos dos químicos que nós já mencionamos. Nessa imagem nós podemos ver que a agricultura se desenvolveu em vários locais durante um período esse conhecido como Revolução Agrícola Neolítica. Durante o período neolítico, em vários centros, todos os continentes, houve desenvolvimento da agricultura, e isso foi se expandindo para todo o planeta. Essa expansão, obviamente que para ocorrer, ela teve como necessidade o desenvolvimento de práticas agrícolas e métodos de melhoria de cultivo, etc. E isso se deu aproximadamente entre 7.000 e 2.500 anos antes de Cristo. Mas, apesar de todos esses progressos, existia um limite na produção agrícola, e esse limite, obviamente, ele fazia com que, em determinados momentos, ocorriam várias grandes perdas na produção e a população humana passava fome em muitos momentos e muita gente morria em função dessa carência de alimentos. Eu comento então agora, inicialmente, alguns dos trabalhos pioneiros do Humphrey Davy. Só para posicionar e para lembrar vocês,
Ele é um dos precursores da eletroquímica e isolou diversos metais, como sódio, potássio, cálcio, magnésio. Tá? Humphrey Davy era um autodidata, e assim que a Alessandro Volta publicou a sua invenção, que é a pilha, Humphrey Davy começou a trabalhar com a pilha e, por meio de eletrólise de sais fundidos, obteve diversos novos metais, como esses que eu acabo de mostrar. Ele descobriu as propriedades anestésicas do óxido nitroso, ou gás hilariante, inventou o arco de carbono, que era utilizado para a eliminação de ruas, demonstrou que o cloro era um elemento e não continha oxigênio, como se pensava. Ele provou que a teoria dos ácidos de Lavoisier estava errada, ao demonstrar que o ácido clorídrico não contém oxigênio. Humphrey Davy fez muitas e muitas inovações, muitos inventos, mas aqui eu vou chamar a atenção de dois aspectos importantes. Um dos aspectos de Humphrey Davy, um dos trabalhos fundamentais, pelo qual ele não é muito conhecido nos livros de química, poucos sabem disso, ele foi o químico que estabeleceu os fundamentos da química agrícola na Inglaterra. Ao ter sido contratado para trabalhar na Royal Institution, em Londres, uma das funções que ele tinha era de apresentar palestras sobre o desenvolvimento da agricultura baseado em práticas envolvendo química. E ele inventou uma lanterna para mineiros, o que salvou a indústria inglesa naquele momento. Ele foi presidente da Royal Society, tornou-se professor da Royal Institution em 1802, como eu disse, com em torno de 23, 24 anos, e nessa posição ele tinha que apresentar cursos de palestras sobre os princípios químicos da agricultura. Realizava vários experimentos na área de química agrícola, foi precursor nisso, e após aproximadamente 12 anos apresentando essas palestras, ele faz então uma compilação de todos os seus estudos e publica aí a primeira edição da obra que praticamente introduziu a agricultura científica na Grã-Bretanha. Um curso de palestras, essa aqui eu tenho uma frontispício da segunda edição de 1814, esse livro teve várias edições, esse livro foi bastante utilizado durante décadas, e aqui tem uma versão de 1849, Humphrey Davy já tinha falecido já há algum tempo, mas o livro continuou sendo editado por outras pessoas, e nós lembramos que nesse período, no final em torno de 1840, 1850, houve uma grande fome na Irlanda, onde praticamente toda a produção de batata foi perdida. 10% da população da Irlanda morreu de fome e outros 10% tiveram que emigrar. Apesar de todo o trabalho de Davy, aqui no livro aparece o seguinte, olha, escrito nessa edição: nenhum remédio ainda foi descoberto para essa doença, mas o fungo aumenta por difusão das suas sementes e muito cuidado deve ser tomado para que nenhum míldio, nenhuma palha contaminada seja seja usada como adubo para a plantação de milho. Observa que as pessoas estavam tentando procurar maneiras de reduzir essas perdas agrícolas, e estava exatamente aqui em que essa edição foi publicada, no auge da fome na Irlanda. Um outro químico muito importante foi o Justus von Liebig, que aos 14 anos foi aprendiz de farmacêutico, mas retornou para a casa de seus pais por dificuldade financeira. Em 1820, ele entra na Universidade de Bonn, na Alemanha, e estuda química com Karl Kastner. Em 1821, ele transferiu-se para a Universidade de Erlangen. Em 1822, obteve uma bolsa de estudos para trabalhar no laboratório privado de Gay-Lussac, em Paris, onde ele conheceu Alexander von Humboldt, o grande naturalista alemão que deu muitas contribuições para o estudo da natureza. Em 1823, ele terminou o doutorado na Universidade de Erlangen sem apresentar tese. Seu desempenho durante o período de estudos com Gay-Lussac foi tão elogiado que houve a recomendação de que ele recebesse o título de doutor
sem mesmo ter que escrever uma tese. Em 23, por recomendação de Alexander von Humboldt, ele se torna professor extraordinário de Química na pequena Universidade de Gießen. Em Gießen, ele simplesmente transforma, cria um laboratório de Química, desenvolve trabalhos extremamente importantes e transforma Gießen num centro de peregrinação, digamos assim, de químicos do mundo inteiro que foram para lá estudar com ele. Em 1852, ele muda aos quase 50 anos, né? Ele muda, se transfere para a Universidade de Munique por nomeação do rei Maximiliano II da Baviera. Justus von Liebig fez muitos inventos, mas um dos grandes inventos que ele fez, uma grande inovação daquele período, foi esse pequeno equipamento de vidro que está aqui ilustrado, que você tem uma foto que se encontra no museu, na Alemanha. Aqui você observa esse equipamento de vidro, tá? Que aqui o nome em alemão é Kali-Apparat. Esse equipamento ele desenvolveu para realizar análise elementar de compostos orgânicos. Observe que nesse período, antes da invenção desse equipamento, para a realização da análise de combustão de uma amostra orgânica, gastava-se quase que um mês inteiro de trabalho e uma quantidade enorme, em torno de 50 gramas de amostra. Com essa pequena vidraria, esse sistema montado aí como ilustrado, Liebig conseguia realizar uma análise orgânica, análise de porcentagem de carbono e hidrogênio numa amostra, em um dia, usando apenas meio grama, 500 miligramas de amostra. Com isso, ele montou um laboratório, cada aluno tinha um pequeno equipamento deste, e ele realizava um grande número de análises. Isso simplesmente revolucionou o desenvolvimento da química orgânica, que nessa época ainda estava em seus primórdios. Ele é considerado, por isso e por todas as suas descobertas fundamentais na área de química, como um dos fundadores da química orgânica moderna. Ele também é responsável, é conhecido por esse equipamento, que aqui parece mais uma luneta, mas na realidade isso é um condensador de água. Por aqui a água entra e a água fria sai por aqui. Na verdade, ele desenvolve esse condensador, tá? Esse condensador que é atribuído a Liebig, na realidade, o que o Liebig fez foi um aprimoramento do equipamento que originalmente, muito tempo antes, havia sido descrito por Christian Weigel, que mostra uma estrutura bastante rudimentar, e pouco mais de 20 anos depois, o farmacêutico Johann Gottlieb faz melhorias no aparelho, e Liebig, então, reestrutura esse aparelho, tá? Na versão que nós conhecemos, e ele populariza o uso desse aparelho. Na verdade, o que o Liebig fez não foi uma invenção, foi uma inovação. Essa inovação do Liebig, ela é utilizada até hoje. Vários outros modelos, esse condensador continua evoluindo ao longo dos séculos. Existem vários modelos de condensadores, mas esse também foi fundamental, pois permitiu que, naquele momento, substâncias muito voláteis pudessem ser separadas e isoladas. Foi uma outra contribuição do ponto de vista de inovação realizada por Liebig. De acordo com esse historiador, Max Spetter, ele sugere que o condensador deva ser chamado de Weigel Gottlieb Liebig, mas isso é uma sugestão do historiador com base no fato de que eu acabo de relatar. Como eu comentei, ele iniciou sua carreira em Gießen, realizando estudos fundamentais de química. Ele é o responsável pela criação de fertilizantes químicos que são utilizados até hoje, conhecido como adubo NPK, deu enormes contribuições na química agrícola. Ele desenvolveu também, trabalhou no desenvolvimento de sabão, de explosivos, produziu alimentos lácteos para substituir leite materno e também produziu alimentos desidratados, como caldo de carne especificamente. Sobre os trabalhos na área de química agrícola,
ele disse o seguinte a respeito de Humphrey Davy: desde a época do imortal autor de Agricultural Chemistry, nenhum químico se dedicou ao estudo das aplicações dos princípios químicos no crescimento de vegetais e nos processos orgânicos. Eu me empenhei em seguir o caminho traçado por Sir Humphrey Davy. Aqui ele mostra a importância, destaca a importância dos trabalhos de Humphrey Davy na área de química agrícola. E na terceira edição do seu livro, ele diz o seguinte: não se pode negar que apenas pela química se pode esperar um progresso adicional na agricultura. Aqui nós temos uma imagem do frontispício da terceira edição do livro de Liebig, Química e suas aplicações na agricultura e fisiologia, a primeira edição de 1840, essa aqui é de 1843, o livro teve várias edições, e o historiador Carl Scharer, num artigo publicado pouco mais de um século após a publicação da primeira edição desse livro, em 1949, ou seja, também já há 80 anos praticamente, num artigo publicado na Journal of Chemical Education, ele diz o seguinte: o primeiro livro, Agricultural Chemistry, trouxe mudanças de longo alcance nas práticas agrícolas e exerceu um efeito revolucionário sobre o abastecimento de alimentos do povo da Europa, de modo que, durante os últimos 100 anos, exceto em tempos de guerra, a fome e a necessidade foram desconhecidas em contraste com os tempos antigos, quando as fomes ocorriam regularmente. Esse efeito deve-se essencialmente aos ensinamentos de Liebig, conforme descrito neste livro. Daqui vocês veem a importância dos trabalhos da inovação química na área agrícola. Não vou detalhar aqui os trabalhos do Liebig, devido à falta de tempo, mas ele teve esse papel fundamental. E os seus ensinamentos, são até hoje apresentados nos cursos de nutrição de mineral de plantas para todo estudante de agronomia. Outra grande inovação de Liebig foi no preparo de extrato de carne. Hoje isso é muito comum, mas se encontra esses extratos de carne no supermercado. Mas em 1847, Liebig criou o que ele chamou de Extractum Carnis Liebig, como alternativa nutritiva e barata para a carne. Esse processo envolvia a retirada da gordura da carne, cozimento, concentração até 80% de sólidos. Ele realizou muitas pesquisas para desenvolver esse processo. Aqui não se trata apenas de um processo de culinária, mas sim estudos químicos da composição desse extrato, do valor nutritivo desse extrato. O que ocorre é que naquele momento, lembra, nós estamos em 1847, nesse pouco tempo depois aí, nesse período de 1850 por aí, teve a grande fome na Irlanda e partes da Europa, existia problema de fome e a carne era muito cara. O gado na Europa, naquele momento, estava sofrendo com doenças, muitos rebanhos foram abatidos e a carne era muito cara. Liebig publicou esse método para a produção desse extrato, tá? E logo, pouco tempo depois, esse autor alemão, Beneck, do hospital alemão em Downstone, ele publica um artigo na revista The Lancet, o volume 1 da revista The Lancet, que ainda hoje é uma das revistas mais importantes da área médica, e ele diz o seguinte: espero que os profissionais concordem comigo em desejar que o Stratum Carnis seja em breve incorporado à Farmacopeia de Londres. Tenho poucas dúvidas de que isso ocorrerá, já que a Inglaterra é bem conhecida por favorecer propostas cuja realização traz vantagens e benefícios à humanidade sofredora. Isso foi apenas o início dos trabalhos de Liebig nessa área. E no artigo de 1847, Liebig destacou a vantagem de produzir o extrato de carne a partir de bovinos subutilizados na América do Sul, onde eles eram abatidos principalmente para a obtenção de couro. Mas só que essa ideia já havia sido proposta por Proust em 1821. Liebig aqui,
Ele também não teve essa grande ideia. Essa grande ideia veio de um outro químico, Proust. Aqui tem uma imagem do Proust. Ele é conhecido dos químicos, pois é o formulador da lei das proporções definidas ou das proporções constantes. Proust também estudou realização, preparo de extrato de carne, como Liebig está fazendo, ou seja, Liebig inovou também novamente. A ideia não foi totalmente dele nesse momento. Proust havia publicado, em 1821, nos Annales de Chimique et de Physique, o seguinte texto: seria uma grande vantagem se existisse um país, uma colônia, onde se pudesse obter a baixo custo carne saudável de animais bem tratados, e em quantidade suficiente para preparar esse extrato em larga escala. Talvez se pudesse alcançar esse objetivo em alguns estabelecimentos da América do Sul. Liebig publica isso em 1847. Chama a atenção dessa possibilidade novamente. Em 1862, ou seja, havia quase 20 anos que Liebig estava trabalhando no extrato de carne, publicando isso como medicamento, inclusive, né? O engenheiro alemão George Gibert propõe a Liebig montar uma fábrica no Uruguai, onde a carne era abundante. Existia no Uruguai uma grande quantidade de rebanho bovino que era utilizado praticamente, abatido praticamente para a produção de pele, que era exportada para toda a Europa. Como não existia naquele momento um processo de preservação da carne, seja a carne enlatada, que veio logo sendo desenvolvida depois, ou a própria carne salgada, não existia refrigerador. Então, esse alemão, lendo a proposta de Liebig, propõe utilizar aquela carne que era descartada e abundante para a produção de extrato. Em 1864, uma planta piloto na Vila Independência, que futuramente passa a se chamar Fray Bentos, essa planta produz 50 mil libras de extratos, 50 mil libras de extratos, que são exportadas nesse mesmo ano de 64. Em 1865, um ano depois, é oficialmente fundada a Liebig's Extracts of Meat Company, em Londres, com capital de 150 mil libras. É muito dinheiro. A fábrica se tornou o símbolo da industrialização do Uruguai e uma referência mundial na produção de extrato de carne, atraindo muitos europeus e chegando a ter 5 mil empregados nessa pequena cidade no Uruguai. Foi um grande empreendimento, era, na época, o maior empreendimento industrial em toda a América. Isso tudo pelo trabalho e inovação de um químico alemão que procurava, naquele momento, encontrar uma solução para mitigar não só a fome, mas a questão da nutrição de pessoas que não tinham como desenvolver, não tinham como se alimentar de carne. Então, a associação entre o gênio inovador de Liebig e esse empreendedor alemão Gibert resulta nesse grande empreendimento que, por mais de um século, muito importante. O próprio Liebig publicou artigo em 1865, falando da importância desse alimento para crianças. A fábrica operou até 1979, ou seja, até há pouco tempo a fábrica operou, e foi desativada após a nacionalização em 1968. Na realidade, o espólio da fábrica, digamos assim, toda a tecnologia e tudo, ela passou a ser incorporada e faz parte do grupo Campbell Soup, que existe ainda hoje. Aqui tem umas imagens para divulgação desse empreendimento. Antes de prosseguir para o próximo tópico, gostaria só de chamar a atenção de vocês para esse livro, The Runaway Species, como a criatividade humana refaz, né, o mundo. Esses autores descrevem nessa obra diversos aspectos relacionados com o pensamento inovador, com a inovação, em várias áreas, não só na tecnologia, mas em artes também. E eles dizem o seguinte, na página 38, que a criatividade humana não emerge a partir do vácuo,
Nós recorremos à nossa experiência e às matérias-primas ao nosso redor para remodelar o mundo. Então, embora eu esteja chamando a atenção dos trabalhos de Dave, de Liebig, cheguei a mencionar aqui, para poder fazer um contraponto, o trabalho anterior de Proust, na realidade, todos eles pegaram ideias de outros pesquisadores e inovaram em cima delas, e avançaram, tá? Esses autores, eles dizem o seguinte, na página 49, dobrar, quebrar e misturar, os 3 Bs, que vem de bending, breaking, blending, são uma forma de capturar as operações mentais que fundamentam o pensamento inovador. É um livro bastante interessante, tá? Um dos autores, ele é neurocientista da Universidade de Stanford, e o outro autor é um compositor, músico. Então, esses dois, em conjunto, faz uma análise sobre a questão do pensamento inovador. Muito interessante. Muito obrigado pela atenção. Chegamos ao final da parte 2. Não perca a próxima parte logo em seguida. Muito obrigado.